Quando o rival perguntar, ué, como o Flamengo tem muito dinheiro, você cita esse exemplo aqui, ó. Você lembra do Matheus Sávio, aquele meia que foi vendido pelo Flamengo ao Kashiwa Reysol do Japão lá em 2019? Pois é, estamos em 2025. E sabe o que aconteceu? O Urawa Reds do Japão também pagou a multa rescisória e contratou o meia junto ao Kashiwa Reysol, também do Japão, por 3 milhões de dólares, cerca de 19 milhões de reais. O Flamengo ainda era dono de 30% dos direitos econômicos do atleta e terá direito a quase 6 milhões de reais. Gente, vai cair 6 milhões de reais na conta do Flamengo. Isso é muito importante. Ah, isso não vale de nada, não paga nem a folha salarial. Claro que vale, gente. É dinheiro caindo na conta do Flamengo sem o Flamengo esperar. E outra, sobre essa informação, você que me acompanha aí, eu sei que vários têm o sonho de se tornar jornalista, é o que eu falo para vocês. Um jornalista, ele precisa ter uma característica importante, ser curioso, porque eu fui curioso aqui. Eu recebi uma informação de uma pessoa do mercado da bola que o Matheus Sávio estava sendo vendido para esse clube. Eu lembrei do Matheus Sávio, Flamengo, e fui apurar, fiquei curioso, fui apurar, será que o Flamengo tem direito a algum valor? E aí, uma pessoa me disse o seguinte, o Flamengo tinha 30% dele, ou seja, o Flamengo vai receber 30% do valor da venda de 3 milhões de dólares. É o que eu falo, uma dica. E não é curso não, hein? Vou começar a cobrar, hein? Você que quer ser jornalista tem que ser curioso. Vamos para o próximo assunto? Fabrício Bruno, porque a nova proposta do Cruzeiro vai ser feita ao Flamengo. A gente teve acesso antes dessa proposta chegar oficialmente ao Flamengo, mas eu tive acesso a essa informação sobre que o André Cury, empresário do Fabrício Bruno, se reuniu com a diretoria do Cruzeiro lá em Belo Horizonte. O André Cury esteve em Belo Horizonte nesse sábado, inclusive, para acompanhar de perto a apresentação do atacante Gabigol e também do Dudu, porque o Dudu também é atleta dele, ele também representa o Dudu. Então ele estava lá, se reuniu com a diretoria do Cruzeiro, e nessa reunião que ele teve com a diretoria do Cruzeiro, com o Alexandre Matos, que ele tem uma ótima relação, inclusive, nessa reunião ficou decidido o seguinte, eu vou ler exatamente o que eu postei no meu Twitter, para vocês entenderem. André Cury, representante de Fabrício Bruno, se reuniu com o Cruzeiro e conseguiu aumentar a proposta pelo zagueiro do Flamengo de 5 milhões de euros por 50% para 7 milhões de euros por 70% e quase 1 milhão de euros em bônus. É bônus. Se ele bater uma determinada meta, o Flamengo ganha esses bônus. Ou seja, o Fla receberia cerca de 45 milhões de reais de maneira fixa, podendo ganhar mais 6 milhões de reais em bônus e ainda manter 30% dos direitos econômicos de uma futura venda do zagueiro que vai completar 29 anos agora, em fevereiro. Essa é a nova proposta, eu quero saber de vocês já. Vocês aceitariam essa proposta? Acham um valor baixo? Enfim, eu quero a opinião de vocês. Lembrando, 7 milhões de euros foi basicamente o que custou o Léo Ortiz, por exemplo. Com esse valor, você acha, Vini, que dá para contratar um jogador para ser reserva, tal como fizeram com o Fabrício Bruno na ocasião? O Fabrício Bruno custou 15 milhões de reais. Gente, foi muito barato. O valor da multa rescisória dele junto ao Red Bull Bragantino. Eu acho que com esse valor, sim, dá para contratar. Agora, eu também acho que dá para melhorar essa proposta aí. Não vejo motivos para o Flamengo manter 30% do Fabrício Bruno. Eu acho que dá para melhorar. De repente, botar 8 milhões por 80% e manter esse 1 milhão de euros aí em metas, em bônus. Porque, sejamos francos, pessoal, não dá para a gente ficar comparando também com a proposta que o Flamengo recebeu na temporada passada do clube inglês de 13 milhões de euros mais 2 milhões em metas. Isso não vai acontecer, até porque o Fabrício Bruno é reserva atualmente e não está indo mais para a seleção brasileira. Eu acho que o Flamengo não pode facilitar, porque ninguém facilita para o Flamengo. A grande verdade é essa. Mas, por outro lado, vale a pena manter um jogador insatisfeito no atual elenco. Ele está insatisfeito, ele quer sair. E eu me coloco no lugar dele também. Imagina, de um lado, Felipe Luiz, que diz que ele vai ser reserva, será pouco utilizado. Do outro lado, o Fernando Diniz liga para ele e fala: eu quero você aqui, você vai ser...
A gente entende tudo isso, mas o Flamengo também não pode simplesmente fazer um negócio porque o jogador quer sair. O Flamengo só pode aceitar vender o Fabrício Bruno a partir do momento que for bom para o Flamengo. E também tem que analisar também forma de pagamento. Eu confesso para vocês que eu não sei qual é a forma de pagamento oferecida pelo Cruzeiro, mas isso influencia demais. Eu acho melhor receber um valor menor e num tempo menor a receber um valor maior em um longo período, sei lá, 3, 4 anos, parcelas aí de 3, 4 anos. Eu acho que não faz sentido isso. Mas quem sou eu para falar algo? Sou apenas um jornalista e eu quero a opinião de vocês. Vocês acham que por esses valores aí o Flamengo tem que vender o Fabrício Bruno? Quero a opinião de todos vocês. Agora vamos falar de um assunto muito importante. Porque esse assunto vem desde 2019, sabe por quê? Desde 2019 o Flamengo não tem um psicólogo na comissão técnica, trabalhando no dia a dia, cuidando de algo que é extremamente importante, o lado mental desses atletas. Porque eles são atletas, mas eles são seres humanos também. Eles têm vida pessoal, eles têm problemas fora das quatro linhas, eles têm problemas na vida pessoal, com os familiares. Eles precisam saber lidar melhor com o lado mental, isso é muito importante. Em 2019, Rodolfo Landim, essa gestão Rodolfo Landim, simplesmente tirou o psicólogo que estava lá na ocasião e desde então, quando um jogador tinha a necessidade de fazer, enfim, um acompanhamento, eles iam numa clínica particular. Beleza, só que o BAP, durante o período pré-eleitoral, para a campanha eleitoral, presidente do Flamengo, ele prometeu, inclusive aqui no canal Vene Casagrande, que se ele vencesse, ele botaria um psicólogo no dia a dia do Flamengo. E essa promessa será cumprida. Trata-se de Paulo Ribeiro, pessoal. É isso mesmo, informação que a gente trouxe em primeira mão nas outras redes sociais. O psicólogo Paulo Ribeiro, que se despediu do Botafogo recentemente, essa semana, recebeu proposta do Flamengo e conversa sobre um possível retorno ao clube. Isso quando eu publiquei, mas eu já soube que ele está bem encaminhado, já deu ok, ainda não teve assinatura. Ele foi funcionário do Flamengo nos 2 últimos mandatos de Márcio Braga, 2004 e 2009. Ele é PhD em psicologia e Paulo Ribeiro também possui 35 anos de trabalho no futebol. Então, é uma contratação de peso que eu considero que o BAP está fazendo, porque eu achava um absurdo o Flamengo não ter um profissional nessa área trabalhando no dia a dia do Flamengo. Para mim era um absurdo. E a gente sempre ficava falando sobre isso. E o Marcos Braz, na ocasião, sempre não achava necessário ter alguém ali no dia a dia do Flamengo trabalhando o lado mental dos atletas. Outra informação que eu obtive foi que o fisioterapeuta Fábio Marcelo, olha, eu vou te falar, o que eu ouvi de elogio em relação a esse profissional, eu confesso que eu não conhecia, tá? Mas quando eu fui apurar essa informação, todo mundo falando, cara, se esse cara for pro Flamengo, ele é muito bom, ele é referência na área, ele é top 1, se ele for pro Flamengo, o Flamengo tá fazendo muito bem. E eu soube que o Runco, que está retornando ao Flamengo para ser o diretor médico do clube de regatas do Flamengo, convidou o Fábio Marcelo e o Fábio Marcelo tende a aceitar essa proposta rubro-negra. Então, muita coisa acontecendo nos bastidores do Flamengo. Outra informação importante que foi publicada pelo meu parceiro Flazoeiro e também o Alexandre Matos, quer ver que eu vou ler aqui exatamente o que eles publicaram, porque eu não quero ser injusto. Flamengo irá comprar a carga de ingressos quando o clube for visitante. Medida visa ajudar o torcedor. A partir dessa temporada, o Flamengo irá comprar a carga de ingressos destinados à torcida visitante nos jogos fora do Rio. Com essa medida, o clube assumirá a responsabilidade pela venda desses ingressos, facilitando o processo para sócios torcedores e torcedores de fora do Rio. Isso significa que o processo será mais prático, evitando problemas com a aquisição diretamente dos clubes adversários e centralizando o processo na plataforma do clube. Então, eu confirmei essa informação, procede, dando os créditos aí, Flazoeiro também, o Alexandre Matos, baita ação dessa diretoria do Flamengo e foi mais uma promessa também feita por BAP no período pré-eleitoral.